Olá, sexto ano, uma ótima tarde para vocês. Bem-vindo à nossa segunda aula de técnicas de redação. Então, eu estou usando o mesmo jogo de slides, isso vai acontecer, eu criei uma segunda sessão. Então, temos aí a disciplina redação. Eu só alterei a videoaula, porque aquela que vocês viram, a primeira aula, tá 4. Essa eu botei 4.1 e vamos ter a aula 4.2, ok? Então, nós vamos seguir aí. A parte que nós já vimos na primeira aula, eu vou passar bem rapidinho. Nós estamos trabalhando técnicas para redigir um texto narrativo. Hoje nós vamos falar do desenvolvimento. Lembrando que são 3 momentos, eu já falei da situação inicial, ok? A situação inicial nós vimos lá que tem personagem, tempo e espaço, e aprendemos também a florear o texto. Mostrei um exemplo de um parágrafo que não tem floreio e um parágrafo com floreio que leva o leitor à imaginação. Aqui eu apresentei algumas dicas, essas dicas vão prevalecer, por isso que eu estou usando o mesmo jogo de slides, porque vocês vão precisar dessas dicas para continuar a produção de texto. Aqui eu apresentei uma proposta para vocês fazerem a situação inicial de uma aventura. Os lembretes sempre é padrão no final da aula. E hoje nós vamos para o segundo momento do texto narrativo. O nosso segundo momento é o desenvolvimento. Vamos verificar. O desenvolvimento ele é composto por conflito, que é complicação, são sinônimos, e clímax. Vamos ver o que acontece no conflito. No conflito, apresenta-se o fato que gera o problema. E no clímax há um momento de tensão, expectativa, é o melhor momento da história. Observação, esse é o momento que deve ocupar a maior quantidade de linhas do corpo do texto, entre 10 e 12 linhas, ok? Vamos continuar a história? Lembra da minha história na situação inicial, das meninas que foram visitar os avós, que estavam enfermos? Quem não lembra, volta nesse mesmo slide e faça uma leitura lá no início, tá? Então, vou continuar. Aproximando-se da casa dos avós, elas conseguiram avisar aos pais que estavam bem. Camila correu para gritar à avó. Logo ouviu uma voz muito animada. Estranho. Vocês chegaram, que alegria! Olha lá a voz, discurso direto, hein, pessoal? Por isso que mudou o parágrafo. A irmã se espantou, porque sabia que a avó estava muito doente. Havia algo muito errado. Bem, elas entraram e... mais uma surpresa, o avô estava jogando baralho na mesa da sala, parecendo muito bem. Eles receberam-nas com abraços e beijos, levaram-nas até o quarto que ficariam hospedadas. Enquanto Camila estava agindo com muita naturalidade, a outra preferia ficar observando tudo e falou: Vó, como a senhora está? Ela prontamente respondeu: Nunca estive tão bem. Isso ficou mais estranho ainda. A noite chegou, os movimentos na casa eram estranhos. A menina tímida não conseguia dormir e tentou acordar a irmã que nem se mexia na cama. Depois disso, não conseguiram mais contato com os pais. A avó estava muito diferente de tudo que ouvia sua mãe lhes contar, e o avô mais ainda. Enquanto pensava em tudo que estava vivendo, a garota entrou no quarto deles e viu um baú marrom, bem antigo, com cadeado no pé da cama. Imediatamente ela ficou intrigada e chamou a irmã para verificar o que tinha de tão importante ali. Combinaram que assim que eles fossem passear de manhã, iriam tentar descobrir. E assim fizeram. Para a surpresa delas, encontraram muitas fotos de um casal que não se pareciam com aqueles avós. Elas passaram horas pensando e não conseguiram encontrar uma saída. Eles cantavam e dançavam durante o preparo do almoço. Gente, preste atenção numa coisa. Aqui eu usei o na só para chamar atenção. Receberam, um verbo terminando em M, eu não poderia colocar assim, ó, eles receberam elas. Terminando em M, ao invés de eu usar só o as, eu uso nas. Tudo bem? Agora um detalhe. Vejam que o fato que gerou aqui a complicação é o estado de saúde dos avós. Essa animação, essa calmaria, né? Essa naturalidade, essa normalidade nas atitudes. Lembrando que elas foram para lá exatamente para quê? Para fazer uma visita, porque os avós eram muito idosos e estavam enfermos. E vejam que eles cantavam e dançavam.
Esse cantavam aqui, ó, ficou faltando um Nzinho aqui. Depois, quando vocês lerem, lembra que faltou o N ali, tá bom? Então, vamos lá. Vejam que o desenvolvimento, ele ocupou uma quantidade maior de linhas. Essa nossa segunda aula é para o desenvolvimento. O que foi o clímax aqui? É aquele momento que a irmã mais tímida ficava observando e achando aquilo tudo muito estranho e não conseguiram mais contato com os pais. E logo a irmã mais tímida encontrou lá o baú, e esse baú demonstrava ter alguma coisa, e verdadeiramente encontraram fotos de pessoas que não se pareciam com aqueles avós que estavam na casa. E há muito tempo já que elas não os viam desde pequenas. Então, assim, vamos ver para onde vai levar essa história. Lembrando que essa aula é do desenvolvimento, ainda teremos aí o final dessa história, ok? Agora é a vez de vocês. A proposta de redação é a mesma, vocês já redigiram a situação inicial, agora vocês vão redigir o segundo momento da aventura que estão produzindo. Então, fizeram a situação inicial, vão fazer agora o desenvolvimento. Observem que o desenvolvimento tem parágrafos, cada um apresenta uma ideia. A responsabilidade, ela é enorme, pois esse é momento de maior expectativa. Precisam ter muita atenção e concentração. Atenção agora, mais algumas dicas. Cada parágrafo contém uma ideia. No caso de discurso direto, lembre-se de que são parágrafos e o travessão é empregado sempre no início da frase. Tudo bem? É isso. Até breve, logo logo teremos a nossa 4.2 falando do desfecho. Beijinhos!